irmãos e irmãs, iniciamos mais um ano litúrgico com o primeiro domingo do Advento. A igreja, preparando-se para a celebração da primeira vinda do Senhor no Natal, faz-nos experimentar os mesmos sentimentos que os patriarcas e profetas do Velho Testamento tiveram aguardando a chegada do Messias. Mas dessa vez, olhando para o porvir, para a última vinda do Senhor, para a sua segunda vinda. Toda a igreja, portanto, realiza as palavras do Apocalipse, quando genuflexa diz: vem, Senhor Jesus. A igreja clama pela segunda vinda de Cristo, porque essa é a nossa grande esperança. No Santo Evangelho, Jesus descreve alguns contornos do juízo final. Ele diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Ou seja, o pecado contaminou de tal modo a criação que ela precisa ser purificada para o juízo. São Pedro nos diz na sua segunda epístola, no capítulo 3, a partir do versículo 5. De propósito, desconhecem que desde antigamente existiu o céu e que a palavra de Deus fez surgir da água a terra e por meio da água, e que pelos mesmos elementos o mundo de então pereceu afogado pela água. Pela mesma palavra, o céu e a terra de hoje são conservados, reservados ao fogo para o dia do juízo e da perdição dos ímpios. O dia do Senhor virá como um ladrão, e então os céus acabarão com um estrondo espantoso. Os elementos, devorados pelas chamas, se dissolverão, e a terra será consumida com todas as obras que nela se encontrarem. Essa será a purificação da criação pelo fogo do juízo, pelo fogo consumidor que vem para fazer com que o mundo, antes de ser transfigurado, receba do céu o castigo que merece. Ora, queridos irmãos, nós sabemos pelo livro do Apocalipse que todos os mortos serão ressuscitados. Não sabemos exatamente como, mas todos aqueles que morreram ressuscitarão com Cristo, uns para a perdição, outros para a redenção. Isso significa que aqueles que foram condenados receberão um corpo de condenação, um corpo horripilante, um corpo marcado pelo castigo do pecado, enquanto que aqueles que, crendo em Cristo, se apartaram do pecado e abraçaram uma vida de abnegação e penitência, receberão um corpo de glória que participará da qualidade do corpo pneumático de Jesus Cristo. Ora, nós, enquanto estamos nesse mundo, nós tememos tantas pessoas. Qualquer pessoa que nos ofender nos afeta.
nós ficamos perturbados. Basta pensar, por exemplo, nas redes sociais. Uma pessoa vai lá e escreve uma coisa contra você. Você fica indignado. Por quê? Bom, se eu fosse ficar indignado com cada pessoa que escreve contra mim, eu já teria enlouquecido. Pouco me importa. Agora, o que significará incorrer na condenação de Deus? Na indignação do Todo-Poderoso? Os homens temem aos homens, porque não temem a Deus. Mas isso vai acabar. Porque essa ordem de coisas vai desaparecer. Na sua primeira vinda, Jesus veio lentamente. A segunda será como um relâmpago, repentina. Pegará os homens de improviso. Na sua primeira vinda, o Senhor veio em humildade. Ele foi desprezado, humilhado. Na sua segunda vinda, ele virá em glória, poder e majestade. Na primeira, ele veio para salvar os pecadores. Na segunda, ele vem para julgá-los. E nós precisamos nos preparar para isso. É claro, diz o profeta Sofonias, algo tremendo sobre esse dia. Está próximo o grande dia do Senhor. Está próximo e é muito veloz. O clamor do dia do Senhor é amargo. O valente ali grita. Dia de ira aquele dia de angústia e tribulação, dia de calamidade e destruição, dia de trevas e confusão, dia de nuvens e escuridão, dia de trombeta, grito de batalha. Afligirei os homens, e eles andarão como cegos, pois pecaram contra o Senhor. Será derramado o seu sangue como pó, e suas vísceras como esterco. Irmãos, pensemos que o Senhor, conforme a profecia de Joel, isso está no capítulo 4 da sua profecia, diz: eis que naqueles dias e naquele tempo, quando eu mudar o destino de Judá e Jerusalém, reunirei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Lá hei de julgá-las por causa de meu povo e de minha herança em Israel, que eles dispersaram entre as nações. Quando o Senhor ali nos reunir, a todos, nada ficará escondido. Os justos, segundo o dizer da Escritura, bendito o homem a quem o Senhor apagou o pecado e cuja falta não é conhecida, terão seus pecados encobertos, mas os ímpios serão desmascarados completamente na frente de todos. Aqui existem tramóias, lá flagrante. Aqui existem conjecturas, lá somente fatos. Aqui existe evasão, lá desespero. Os santos, aqueles que serviram a Deus com todo o seu coração, estes terão alegria, porque a Escritura diz que os céus se abrirão
E, como diz Jesus no Evangelho, o Filho do Homem virá com todos os seus santos. Então nós podemos imaginar toda a corte celeste no céu, rasgado, aberto, trazendo o sinal da salvação, a cruz do Senhor, porque o Senhor diz que olharão para o céu e verão o sinal do Filho do Homem, ou seja, a sua cruz. E de repente, Jesus Cristo aparecendo para julgar a todos. Não haverá como fugir. Nós não seremos julgados por alguém que nos desconhece, mas pela testemunha fiel, aquele que viu todas as nossas obras, que conhece todos os nossos pensamentos, todo o nosso interior. Nós podemos enganar os homens exteriormente, mas Ele conhece como nós somos por dentro, é Ele que nos julgará. Imagine o pavor daqueles que desprezaram Jesus Cristo, daqueles que profanaram o seu nome, que cometeram sacrilégios contra o seu corpo na Eucaristia, comungando indignamente, ou tomando a figura do Salvador e fazendo-a objeto de escárnio em apresentações públicas. Não terão para onde correr. O São Tomás diz que a confusão dos ímpios no dia do juízo será não apenas soberana, mas ela mesma um castigo que seria suficiente para matá-los, se isso fosse possível. E então, a sentença do juiz. De um lado, vinde benditos de meu Pai para o reino que está preparado para vós antes da fundação do mundo. De outro lado, ide malditos para o fogo eterno. E começa a separação. Os pais se separam dos filhos, as mães das filhas, o marido da esposa, um vai para o céu, o outro para o inferno. Começa a grande segregação, nunca mais se verão. Porque a salvação é individual, na medida em que nós aderimos ao Evangelho. Que tremendo será termos essa despedida. Os perdidos, arrastados pelos demônios para o inferno, e os salvos subindo, arrebatados para o céu. Por que nós esperamos pela vinda do Senhor? Porque, queridos irmãos, somente quando o Senhor vier haverá justiça sobre a face da terra. Neste mundo, vencem os mais fortes. No juízo de Deus, vencem os mais santos. Deus estabelecerá a justiça. São Paulo diz, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me reservou para aquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Ou seja, nós todos somos pecadores, mas há uma grande diferença entre o pecador que se arrepende, que se confessa, que se lava no sangue do Cordeiro, que se purifica, e aquele que, ao invés de arrepender-se, vai acumulando pecado sobre pecado, pensando que passará impunemente.
E essa grande diferença se sentirá naquele dia. Aqueles que amam a vinda do Senhor sabem que apenas quando o Senhor vier, dará a cada um aquilo que merecer. Antes disso, não. Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quando? Na vinda do Senhor. Nós esperamos a vinda do Senhor porque nós amamos o Senhor. E nós queremos vê-lo, nós queremos nos encontrar com Ele face a face. São Paulo diz aos Efésios: maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja e se entregou a si mesmo por ela, purificando-a com a água do batismo e a palavra, para apresentá-la a si mesmo, santa, imaculada, gloriosa. Nós queremos o dia do Senhor, porque este será o dia em que a igreja se unirá ao seu esposo, em que ela receberá do seu esposo tudo aquilo que o seu esposo lhe prometeu. Foi ele mesmo que disse durante a Santa Ceia: eu vou preparar-vos um lugar, e quando tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, estejais também vós, e a vossa alegria seja completa. A nossa alegria só será completa nessa união com Deus, resultante do juízo. É por isso que o Senhor diz: olha, não fiquem insensíveis, não percam tempo com o que é criado. Quando virdes todas estas coisas acontecerem, levantai-vos, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. A imagem é de quem está abatido. Exatamente como diz o Salmo 42, porque andas triste e abatida minha alma, a gemer no meu peito. O cristão nesse mundo chora. Muitas vezes abaixa a cabeça e quase sempre está olhando para baixo. Humilhado por todas as situações da vida, até o dia do Senhor. Porque quando soar a trombeta e quando bradar a voz do arcanjo, ele levantará a cabeça para nunca mais baixá-la. No dia do Senhor, nós receberemos dele o cumprimento de todas as suas promessas. Ele nos dará tudo aquilo que nos prometeu, e a própria sabedoria eterna que diz: eu mesmo passarei por eles e os servirei. O que será assentar-se com todos os santos no banquete eterno e ser servido pelo próprio Deus para viver de sua vida? Como nós podemos trocar essa maravilhosa promessa do Senhor por satisfações momentâneas, todas elas passageiras? Queridos irmãos, nós não devemos temer os que matam o corpo de Jesus, mas não podem matar a alma. Temei antes, diz ele, aquele que pode matar o corpo e a alma. Todas essas verdades nos ajudam a clamar pela vinda de Cristo. E, ao mesmo tempo, nos ajudam a pedir: Senhor, santifica-me. Santifica-me pela esperança. Eu não quero ser como alguém que vive para o agora, para o efêmero, para uma sensação instantânea. Eu quero ser alguém que vive
olhando para a eternidade. Senhor, eu quero viver de esperança, eu quero estar na expectativa da tua vinda, eu quero viver sabendo que o Senhor pode me chamar a qualquer momento. Eu quero estar pronto para quando o Senhor vier, levar-me consigo. Não quero ser leviano. Não quero ter para com o Senhor uma atitude irresponsável de quem arrisca a sua salvação por ninharias. Queridos irmãos, aceleremos o nosso passo na direção de Cristo. Nós dizemos na oração de entrada da Santa Missa de hoje: dai-nos a correr com boas obras ao encontro do Cristo que vem. Eu preciso ir ao seu encontro. E ir ao seu encontro pressupõe que eu não tenha outra mira senão a glória dele. Tudo o que diz respeito aos homens não tem importância nenhuma. Você e eu temos que ter coragem de peitar o mundo inteiro para não desagradar a Deus. Nós temos que ter a ousadia de entender quem é o Deus a quem nós servimos. Porque assim, ninguém nos intimidará, pelo contrário, nós estufaremos o peito e prosseguiremos o nosso caminho, correndo ao encontro de Cristo e dizendo com o apóstolo: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Eu tenho que ter a coragem de dizer: Senhor, se esse meu sonho for me levar para o inferno, eu prefiro ser frustrado. Se essa minha ambição me afastar 1 milímetro da tua vontade, eu prefiro ser completamente desenganado. Mas não me deixe me apartar do caminho que leve a ti. Só isso importa. Nada mais. Animemos-nos com as palavras da fé, para que ninguém fique pelo caminho. Que o Senhor nos ajude, queridos irmãos, a viver de maneira íntima e profunda, unidos ao seu Filho. E então, o dia do juízo para nós não será um dia de terror, mas será um dia de alegria.